O sol nascente tingia de laranja as águas do Tejo, enquanto Isabel Maria, de 72 anos, observava a cidade despertar do seu pequeno terraço no bairro da Alfama, em Lisboa. Era o dia do seu aniversário, mas para ela era apenas mais um amanhecer solitário. A xícara de café fumegante aquecia suas mãos enrugadas, e o aroma forte misturava-se ao cheiro salgado do rio que subia até ali. Isabel gostava da quietude das manhãs, quando as ruas estreitas do bairro ainda estavam silenciosas, antes que os turistas começassem a circular com suas câmeras e os fados ecoassem pelas tabernas à noite. Mas hoje havia algo diferente no ar, uma inquietação que ela não conseguia explicar. Isabel vivia sozinha desde que seu marido, Antônio, falecera há 10 anos. A casa, com suas paredes caiadas e móveis antigos, era um museu de memórias. Cada canto guardava um pedaço do passado. A mesa de madeira, onde jantavam juntos, as fotografias desbotadas de viagens à Madeira, o rádio velho que ainda tocava fados de Amália Rodrigues. Ela gostava da simplicidade daquela vida, mas às vezes a solidão pesava como as pedras das calçadas lisboetas. Seus 2 filhos, João e Mariana, haviam construído suas próprias vidas. João, o mais velho, era um advogado bem-sucedido em Cascais, casado com Sofia, uma mulher elegante, mas de sorriso frio. Mariana, a caçula, vivia no Porto, onde trabalhava como designer gráfica. Eles ligavam de vez em quando, mas as visitas eram raras, e Isabel aprendera a não esperar muito. Naquela manhã, enquanto tomava o café, Isabel pegou uma carta antiga que guardava numa caixa de madeira. Era de João, escrita quando ele ainda era adolescente, antes de se mudar para estudar direito. Para a melhor mãe do mundo, que sempre cuida de mim, dizia a letra desajeitada. Ela sorriu com saudade, mas o sorriso logo se desfez. O João de hoje era diferente, distante, sempre ocupado, com uma pressa que parecia engolir qualquer traço daquele menino carinhoso. Sofia, a esposa, parecia ter moldado-o à sua maneira, com jantares caros, carros reluzentes e uma vida que Isabel mal reconhecia. O toque do interfone interrompeu seus pensamentos. Era cedo demais para visitas e ela não esperava ninguém. Com passos lentos, desceu as escadas estreitas até a porta do prédio. Do outro lado estavam João e Sofia, impecavelmente vestidos como se saíssem de uma revista. João segurava um buquê de girassóis e Sofia, com uma ascensão, exibia seu sorriso polido. Parabéns, mãe, disse João, com um tom caloroso que Isabel não ouvia há muito tempo. Ele a abraçou e ela sentiu o perfume caro de Sofia, que a cumprimentou com um beijo rápido no rosto. Feliz aniversário, dona Isabel, disse Sofia com aquela voz que parecia ensaiada. Isabel os convidou a entrar, ainda surpresa com a visita inesperada. Na pequena sala de estar, serviu-lhes café e bolo de laranja, uma receita de família que ela ainda fazia com carinho. João e Sofia trocaram olhares enquanto se sentavam, e Isabel notou algo estranho neles. Uma tensão, como se escondessem algo. Trouxemos uma surpresa para ti, disse João, após alguns minutos de conversa superficial sobre o tempo e o trânsito. Uma surpresa? Perguntou Isabel, franzindo a testa. Ela não era de gostar de surpresas, preferia a previsibilidade de sua rotina. Sim, continuou Sofia, com um entusiasmo que parecia forçado. Decidimos que está na hora de cuidares melhor de ti. Encontramos um lugar perfeito, fora da cidade, um sítio onde terás todo o conforto que mereces. Isabel sentiu um aperto no peito.
Que tipo de lugar? Perguntou, tentando manter a voz firme. João desviou o olhar, mexendo nervosamente no relógio de pulso. É como um resort, mãe. Ar puro, boa comida, pessoas para cuidar de ti, um sítio onde podes descansar. A palavra descansar soou estranha, quase como uma sentença. Um lar de idosos? Perguntou ela, direta. Sofia riu, um riso agudo e desconfortável. Não é bem assim, dona Isabel. É um lugar moderno, com atividades, médicos, tudo o que precisas. Isabel ficou em silêncio, observando os dois. Algo na voz de João, na maneira como ele evitava encará-la, fez um alarme soar em sua cabeça. E por quanto tempo seria isso? Perguntou, tentando entender o que estava por trás das palavras. Por enquanto, mãe, só até te sentires melhor, mais segura, respondeu João com uma suavidade que não a convenceu. Sofia completou. Estás sempre a esquecer coisas, dona Isabel. Na semana passada, deixaste o gás ligado. É perigoso viver sozinha. Isabel franziu os lábios. Ela não se lembrava de ter deixado o gás ligado. Na verdade, tinha quase certeza de que isso nunca acontecera. Mas nos últimos meses, João e Sofia insistiam que ela estava ficando distraída. Pequenos incidentes, uma conta que ela jurava ter pago, uma consulta médica que supostamente esquecera, eram sempre mencionados como provas de sua fragilidade. Ela sabia que não era verdade, mas diante da insistência deles, começava a duvidar de si mesma. Arruma uma mala, mãe, disse João, levantando-se. Vamos agora. A surpresa é te levarmos hoje mesmo. Isabel hesitou. Agora? Mas é o meu aniversário. Não podemos ao menos almoçar juntos? Sofia sorriu, mas seus olhos eram frios. É melhor assim, dona Isabel. Quanto mais cedo te instalares, mais rápido te vais sentir em casa. Sem escolha, Isabel foi para o quarto. Enquanto dobrava algumas roupas, um chale de lã, 2 vestidos simples, os comprimidos para pôr pressão, ouviu sussurros na sala. Ela não desconfia de nada, disse Sofia, a voz abafada pela porta entreaberta. Ótimo. O doutor Miguel já está a par de tudo. Ele assina os papéis e pronto, respondeu João. Finalmente, resolvemos isto. Isabel congelou. Resolver isto? Como se ela fosse um problema, um peso a ser descartado. Suas mãos tremeram ao fechar a mala, mas ela respirou fundo. Não era hora de fraquejar. Se eles tinham um plano, ela também teria o seu. Desceram até o carro, um SUV preto reluzente que parecia gritar o sucesso de João. Isabel sentou-se no banco de trás, olhando pelas janelas enquanto Lisboa ficava para trás. As ruelas da Alfima deram lugar às autoestradas e depois a campos dourados pelo outono. O silêncio no carro era pesado, quebrado apenas por perguntas ocasionais de João. Estás bem, mãe? Ou, não estás animada? Isabel respondia com monossílabos, o coração apertado. Ela sentia que não estava apenas deixando sua casa, mas sendo arrancada de sua própria história. A viagem durou cerca de 1 hora, até que o carro virou numa estrada ladeada por pinheiros. O ar ficou mais fresco, com um leve perfume de eucalipto. Finalmente chegaram a um portão de ferro forjado, com uma placa discreta. Residencial Sol e Mar. Isabel ficou sem ar por um instante. Ela conhecia aquele nome. Não era apenas um lar de idosos qualquer. Era o lar, parte de um projeto que ela mesma criara anos atrás. Após a morte de Antônio, Isabel herdara uma quantia considerável. Em vez de gastá-la em luxos, ela decidira honrar uma promessa
que fizera a si mesma na juventude, quando sua mãe, depois de um AVC, fora internada num lar público onde a indiferença e o descaso a consumiram em poucos meses. Naquele tempo, Isabel jurara que, se tivesse meios, criaria um lugar onde os idosos fossem tratados com dignidade. Assim, nasceu a Rede Sol e Mar, uma série de residenciais de alto padrão, com cuidados excepcionais, ambientes acolhedores e atividades que devolviam a alegria de viver. Ela fundara a rede através de uma holding anônima, mantendo sua identidade em segredo até para os próprios filhos. João sabia que ela tinha algum negócio, mas nunca se interessara pelos detalhes, tratando-o como um hobby de uma mãe excêntrica. Chegamos, disse João, estacionando o carro. Que achas? Isabel olhou para o edifício de linhas modernas, com janelas amplas e jardins bem cuidados. Era exatamente como ela sonhara ao planejar o projeto. Um lugar que parecia mais um hotel de charme do que um lar de idosos. Mas a ironia a golpeou como um punhal. Eles a estavam internando no seu lar, num plano cruel para se livrarem dela. É bonito, respondeu ela, com a voz neutra, escondendo a tempestade que rugia dentro de si. Sofia abriu a porta do carro e João pegou a mala de Isabel. Vamos entrar, mãe. Vais adorar. Ela desceu lentamente, sentindo o chão firme sob os pés, mas com a alma em pedaços. No entanto, algo dentro dela começava a se acender. Uma faísca de determinação. Eles pensavam que a estavam colocando numa prisão. Mal sabiam que ela era a dona da chave. No hall de entrada, foram recebidos por uma funcionária sorridente, vestida com um uniforme impecável. Bem-vinda, dona Isabel, disse ela, com um tom caloroso. Sou a Clara, a gerente de acolhimento. Antes que Isabel pudesse responder, Sofia interveio. Nós falamos com o doutor Miguel. Ele disse que está tudo preparado. Clara pareceu confusa por um momento. Desculpe-me, mas não temos nenhuma admissão agendada para hoje. O doutor Miguel não me informou de nada. Isabel observou a cena em silêncio, notando o desconforto de João e Sofia. Eles trocaram olhares e Sofia insistiu. Deve haver um engano. Falamos diretamente com ele. Nesse momento, um homem de meia idade, com cabelo grisalho e óculos de armação fina, apareceu no hall. Era o doutor Miguel, o diretor da residencial, que Isabel conhecia apenas por videoconferências trimestrais. Ele nunca a vira pessoalmente, mas ela sabia quem ele era. Dona Isabel, que prazer conhecê-la, disse ele, estendendo a mão. Isabel apertou-a, sentindo a firmeza de seu aperto. Nos olhos dele havia empatia, como se visse nela mais uma idosa abandonada pelos filhos. Bem-vinda ao sol e mar. Vamos cuidar muito bem de si. Isabel sorriu levemente, mantendo a compostura. Obrigada, doutor. Miguel João, com uma expressão de alívio, disse. Mãe, este é o teu novo lar. Parabéns pelo teu dia. Sofia completou. Aqui vais estar muito melhor do que naquela casa velha, dona Isabel. Os profissionais vão cuidar de tudo. As palavras deles foram como facas, mas Isabel não se deixou abalar. Ela olhou para os dois, para o filho, que um dia a chamara de melhor mãe do mundo, e para a nora, que agora a via como um estorvo. Obrigada pela surpresa, disse ela, com um tom que escondia a ironia. Agora, se me dão licença, gostaria de ver o meu quarto. João e Sofia trocaram mais um olhar, aliviados, pensando que o plano deles estava concluído. Nós temos de ir, mãe, disse João, mas voltamos amanhã para ver como estás. Eles saíram sem um abraço.
sem um olhar mais demorado, deixando-a no hall com sua mala e um vazio que ela se recusava a aceitar. Dr. Miguel a acompanhou até o elevador. Dona Isabel, vou levá-la ao seu quarto. Depois, passamos no meu escritório para os papéis. Ela assentiu, mantendo a fachada de uma mulher frágil e resignada. Mas, enquanto subiam, sua mente trabalhava a mil. Eles a trouxeram para o seu território. E ali, ela não seria uma vítima, seria a rainha. O elevador subiu com um zumbido suave e Isabel Maria, de pé ao lado do Dr. Miguel, sentia o peso da mala em suas mãos, embora fosse leve. O corredor do segundo andar da residencial Sol e Mar era banhado por luz natural, com janelas que davam para um jardim onde pássaros cantavam entre roseiras. O cheiro de lavanda flutuava no ar, misturado ao aroma de madeira polida dos móveis. Tudo ali era exatamente como ela planejara anos atrás, quando sonhava em criar um refúgio para idosos que não fosse um lugar de abandono, mas de vida. No entanto, estar ali como uma suposta residente, trazida pelo próprio filho como se fosse um fardo a ser descartado, fazia seu coração pulsar com uma mistura de raiva e determinação. Dr. Miguel abriu a porta do quarto 204. Aqui está, Dona Isabel. Espero que se sinta em casa. O quarto era pequeno, mas impecável. Uma cama com lençóis brancos e macios, uma poltrona estofada virada para uma janela com vista para o bosque de pinheiros, uma mesa de canto com um vaso de cravos vermelhos e uma televisão pequena na parede. Havia até um tapete tecido à mão, com tons de azul que lembravam o mar da Costa da Caparica. Isabel entrou, pousou a mala no chão e olhou ao redor, notando cada detalhe. Ela mesma aprovara o design daqueles quartos, exigindo que fossem acolhedores, funcionais, mas nunca frios. E agora, ali estava ela, prisioneira de sua própria criação. Se precisar de algo, é só apertar este botão, disse doutor Miguel, apontando para um dispositivo discreto ao lado da cama. A nossa equipe está disponível 24 horas. Volto em 1 hora para conversarmos sobre os próximos passos. Ele hesitou, como se quisesse dizer mais, mas apenas sorriu gentilmente e saiu, fechando a porta com cuidado. Sozinha, Isabel sentou-se na poltrona e deixou o olhar vagar pela janela. O sol da tarde desenhava sombras longas no jardim e um casal de idosos caminhava lentamente por uma trilha de mãos dadas. Ela sentiu um nó na garganta, mas engoliu as emoções. Não era hora de fraquejar. João e Sofia pensavam que a haviam encurralado, mas não sabiam que ela conhecia cada canto daquele lugar, cada regra, cada funcionário. Mais importante, não sabiam que ela era a verdadeira dona da Sol e Mar. E isso lhe dava uma vantagem que eles jamais poderiam prever. Isabel abriu a mala e tirou um caderno de capa preta, onde anotava ideias e pensamentos desde a morte de Antônio. Folheou as páginas até encontrar uma lista de contatos. Nomes de pessoas em quem confiava, como Margarida, sua advogada de longa data, e Tomás, o contador que gerenciava as finanças da holding que controlava a rede de residenciais. Ela precisava agir com cuidado, mais rápido. O primeiro passo era entender até onde ia o plano de João e Sofia. Eles a internaram ali com a desculpa de cuidar dela, mas o que queriam de verdade? Sua casa na Alfama? Suas economias? Ou algo maior, que nem mesmo ela ainda conseguia enxergar? Um leve toque na porta a fez fechar o caderno rapidamente. Era uma jovem enfermeira, com cabelos castanhos presos num coque e um sorriso caloroso.
Boa tarde, dona Isabel. Sou a Rita. Vou cuidar de si hoje. Trouxe um chá de camomila, caso queira. Isabel sorriu de volta, agradecendo a gentileza. Rita parecia sincera, o tipo de pessoa que ela sempre quisera contratando para suas residenciais. Alguém que tratasse os residentes como família, não como pacientes. Obrigada, Rita. Diga-me, há quanto tempo trabalha aqui? Perguntou Isabel, enquanto aceitava a xícara. Quase 2 anos, respondeu Rita, arrumando o vaso de cravos. É o meu primeiro emprego depois da formação. Adoro este lugar. O doutor Miguel é exigente, mas justo, e os residentes são como avós para mim. Ela riu e Isabel sentiu uma pontada de orgulho. Sua visão estava viva ali, mesmo que ela agora fosse uma peça no tabuleiro de outra pessoa. E os outros residentes são felizes aqui? Perguntou Isabel, tomando um gole do chá. Rita assentiu com entusiasmo. Muito! Temos aulas de pintura, sessões de fado, até um clube de jardinagem. Alguns dizem que aqui é melhor que em casa, porque não se sentem sozinhos. Isabel sorriu, mas por dentro pensou. E eu serei apenas mais uma residente ou algo mais? Quando Rita saiu, Isabel pegou o telefone fixo do quarto. Sabia que não podia usar o próprio celular. João poderia estar monitorando suas chamadas, algo que ele já insinuara ao reclamar que ela não atendia quando queria. Discou o número de Margarida, a advogada. Após alguns toques, a voz firme e familiar atendeu. Margarida Almeida? Quem fala? Isabel Maria, respondeu ela, mantendo a voz baixa. Preciso de ti, Margarida. É urgente. Do outro lado, houve uma pausa. Isabel, estás bem? Onde estás? A preocupação na voz da advogada era genuína. Isabel explicou rapidamente a situação. A visita de João e Sofia, a surpresa do aniversário, a internação na Sol e Mar. Eles acham que estou a ficar senil, disse ela, com um toque de ironia. Mas não sabem que este lugar é meu. Margarida ficou em silêncio por um momento, processando a informação. Isso é grave, Isabel. Se estão a tentar internar-te contra a tua vontade, podem estar atrás de algo maior, talvez uma procuração, ou mesmo o controle dos teus bens? Preciso de provas. Eles apresentaram algum documento? Isabel negou. Ainda não, mas falaram de um doutor, Miguel, que assinaria os papéis. Acho que estão a contar com ele para formalizar tudo. Entendido, disse Margarida. Vou começar a investigar. Enquanto isso, mantém-te calma e recolhe qualquer informação que puderes. Não assines nada e, se possível, descobre o que o Dr. Miguel sabe. Envio-te um telefone seguro amanhã para não usares as linhas do residencial. E, Isabel, tem cuidado. O João pode ser teu filho, mas a Sofia, não confio nela. Isabel desligou, sentindo o peso da conversa. Margarida era uma aliada leal, mas a advertência sobre Sofia ecoava em sua mente. A nora sempre fora ambiciosa, com um apetite por luxo que João parecia incapaz de saciar. Talvez fosse ela a mente por trás daquele plano, manipulando João para se livrar da sogra inconveniente. Mas por quê? O que ganhariam com isso? O resto da tarde passou lentamente. Isabel desceu para o jantar na sala comum, onde outros residentes conversavam animadamente. Um senhor de bigode branco, chamado Sr. Manuel, convidou-a para se juntar a ele e a um grupo que jogava cartas. É nova por aqui, não é? Bem-vinda. Aqui ninguém fica parado, disse ele com um sotaque alentejano. Isabel jogou algumas rodadas de sueca, rindo
das histórias de Manuel sobre suas aventuras como pescador em Sesimbra. Por um momento, quase esqueceu o motivo de estar ali, mas ao voltar para o quarto, a realidade a atingiu novamente. Naquela noite, enquanto se deitava na cama macia, Isabel pensou no que viria a seguir. João e Sofia voltariam no dia seguinte, provavelmente para pressioná-la a assinar algo ou para verificar se ela estava confortável. Ela precisava estar preparada. Abriu o caderno novamente e começou a anotar tudo o que lembrava da conversa no carro, dos sussurros na sala, do comportamento de Dr. Miguel. Cada detalhe poderia ser uma arma. No dia seguinte, o sol nasceu com uma brisa fresca que entrava pela janela. Isabel acordou cedo, tomou um duche e vestiu um vestido azul simples, mas elegante. Queria parecer composta, não uma vítima. Durante o pequeno almoço, observou os outros residentes. Alguns liam jornais, outros conversavam sobre os netos. A atmosfera era serena e Isabel sentiu orgulho do que construíra, mas também uma pontada de tristeza. Aquela poderia ser sua vida se ela permitisse que João e Sofia vencessem. Por volta das 10 da manhã, doutor, Miguel bateu à sua porta. Dona Isabel, seu filho e sua nora estão no hall. Pediram para vê-la. Ela respirou fundo, alisando o vestido. Diga-lhes que desço em 10 minutos. Dr. Miguel assentiu, mas antes de sair, hesitou. Eles trouxeram alguns papéis. Não sei do que se trata, mas, se precisar de ajuda, estou aqui. Isabel olhou nos olhos dele, percebendo que ele sentia algo errado. Obrigada, doutor. Miguel, vou precisar da sua ajuda, mas não agora. Apenas guarde esses papéis por enquanto. Quando desceu ao hall, João e Sofia estavam sentados no sofá, com expressões tensas. Sofia segurava uma pasta de documentos e João parecia inquieto, tamborilando os dedos no braço do sofá. Mãe, como estás? Perguntou ele, forçando um sorriso. Dormiste bem? Isabel sentou-se à frente deles, cruzando as mãos no colo. Muito bem, obrigada. E vocês vieram tão cedo? Algum motivo especial? Sofia abriu a pasta e tirou alguns papéis. Trouxemos uns documentos para facilitar as coisas, Dona Isabel. São só formalidades para garantir que estás bem cuidada aqui. Isabel olhou para os papéis, mas não os pegou. Que tipo de formalidades? Perguntou, com um tom calmo, mas firme. João interveio. É só uma autorização para que possamos gerir algumas coisas por ti, mãe. Contas, a casa. Sabes como é? Estás tão ocupada aqui. Isabel sorriu, mas seus olhos eram afiados como navalhas. Ocupada? Acabei de chegar, João, e a minha casa está em ordem. Não preciso de ninguém para gerir nada. Sofia franziu a testa, claramente irritada. Dona Isabel, não queremos ser indelicados, mas, com a tua idade, é normal precisar de ajuda. Não queremos que te preocupes com essas coisas. Isabel inclinou-se para a frente, fixando o olhar em Sofia. E que coisas seriam essas, Sofia? A minha casa na Alfama, que vocês acham tão velha, ou algo mais? O silêncio que se seguiu foi pesado. João pigarreou, desconfortável. Mãe, não é isso. Só queremos o teu bem. Mas Isabel sabia que era mentira. Eles queriam mais do que a casa. Queriam controle. E ela não lhes daria isso. Deixem os papéis comigo, disse ela, estendendo a mão. Quero lê-los com calma. Sofia hesitou. Mas João a cutucou e ela entregou a pasta. Claro, Dona Isabel,
Mas não demores, está bem? O Dr. Miguel disse que precisamos formalizar tudo hoje. Isabel assentiu, mantendo a expressão neutra. Obrigada pela visita. Agora, se me dão licença, quero descansar. Eles saíram, claramente frustrados, mas sem discutir. Isabel voltou ao quarto com a pasta na mão. Assim que fechou a porta, abriu os documentos. Eram formulários de procuração, dando a João e Sofia controle total sobre suas finanças e propriedades. Havia até uma cláusula mencionando incapacidade mental, com um espaço para a assinatura de um médico, provavelmente o Dr. Miguel. Isabel sentiu o sangue ferver. Eles não estavam apenas tentando interná-la, estavam tentando declará-la incapaz para tomar tudo o que ela tinha. Ela pegou o telefone e ligou para Margarida novamente. Encontraram o primeiro erro, disse ela, sem preâmbulos. Trouxeram papéis para uma procuração. Querem declarar-me incapaz. Margarida praguejou baixinho. Manda-me uma cópia desses documentos imediatamente. Vou falar com o Tomás para congelarmos todas as tuas contas antes que eles tentem algo. E, Isabel, mantém o doutor Miguel do teu lado. Se ele assinar algo, estamos em apuros. Isabel passou o resto do dia planejando. Enviou fotos dos documentos para Margarida usando o celular de Rita, que gentilmente concordou em ajudar sem fazer muitas perguntas. À noite, enquanto jantava com os outros residentes, Isabel fingia interesse nas conversas, mas sua mente estava em outro lugar. Ela precisava confrontar Dr. Miguel, mas de forma inteligente. Ele era a chave para desmascarar João e Sofia, mas também poderia ser um obstáculo se estivesse aliado a eles. Na manhã seguinte, durante uma caminhada pelo jardim, Isabel pediu para falar com o Dr. Miguel em particular. Ele a recebeu em seu escritório, um espaço elegante com vista para o bosque. Dona Isabel, está tudo bem? Perguntou ele com uma preocupação genuína. Ela decidiu jogar limpo, mas sem revelar tudo. Doutor, Miguel, meu filho e minha nora trouxeram papéis que me preocupam. Disseram que o senhor assinaria algo para formalizar minha estadia. Pode me explicar o que está acontecendo? Dr. Miguel franziu a testa. Eles me contactaram há algumas semanas, dizendo que a senhora precisava de cuidados especiais. Falaram de problemas de memória, mas não vi nada disso em si. Ainda assim, pediram para preparar uma avaliação médica. Não assinei nada, dona Isabel, e não pretendo, a menos que veja a necessidade clínica. Ele fez uma pausa, olhando-a nos olhos. Algo está errado, não é? Isabel sorriu, sentindo que ganhara um aliado. Sim, doutor. Miguel. E preciso da sua ajuda para corrigir isso. A luz do entardecer filtrava-se pelas persianas do escritório do doutor. Miguel desenhando listras douradas sobre a mesa de madeira. Isabel Maria estava sentada com a pasta de documentos ainda nas mãos, enquanto o diretor a observava com uma mistura de curiosidade e preocupação. Ela sabia que aquele momento era crucial. Revelar sua verdadeira identidade poderia mudar tudo, mas também corria o risco de expor seu plano antes da hora. Por isso, decidiu jogar com cuidado, como quem caminha por uma ponte estreita sobre um rio agitado. Doutor? Miguel? Começou Isabel, com a voz firme, mas suave. O senhor parece ser um homem honesto e acredito que não sabe toda a verdade sobre por que estou aqui. Ele inclinou a cabeça, intrigado. O que quer dizer, dona Isabel? Seus filhos disseram que a senhora precisava de cuidados, que estava tendo dificuldades em casa. Mas, devo confessar, a senhora não me parece alguém com problemas graves. Ele fez uma pausa, ajustando os óculos. Se há algo que eu deva saber, por favor, me diga.
Isabel respirou fundo, pesando cada palavra. Meus filhos, ou melhor, meu filho João e a esposa dele, Sofia, têm motivos próprios para me trazerem aqui. Não é só preocupação comigo. Eles querem algo mais. Minhas finanças, minha casa, talvez até mais do que eu sei. Esses papéis, ela apontou para a pasta, são a prova disso. Eles querem me declarar incapaz para tomar o controle de tudo o que possuo. O rosto de doutor Miguel endureceu. Ele pegou a pasta, folheou os documentos e leu rapidamente a cláusula sobre incapacidade mental. Isto é inaceitável, murmurou ele com um tom de indignação. Eles me pediram para assinar uma avaliação médica, mas não me disseram que era para algo assim. Pensei que fosse apenas um protocolo padrão. Ele olhou para Isabel, os olhos brilhando com uma mistura de culpa e determinação. Dona Isabel, lamento profundamente. Se soubesse, nunca teria concordado em recebê-la sem questionar mais. Isabel ergueu a mão, interrompendo-o gentilmente. Não se culpe, doutor Miguel. Eles enganaram o senhor, como tentaram me enganar. Mas agora preciso da sua ajuda para virar este jogo. Ele assentiu, ainda visivelmente abalado. O que posso fazer? Perguntou, com uma sinceridade que fez Isabel confiar nele ainda mais. Primeiro, guarde esses papéis em um lugar seguro. Não os devolva a eles, não importa o que digam. Segundo, preciso de acesso a um computador com internet segura, fora do sistema da residencial. E, por último, preciso que o senhor finja que está do lado deles, pelo menos por enquanto. Não quero que suspeitem que estou agindo. Dr. Miguel hesitou, mas depois concordou. Tudo bem, dona Isabel. Vou providenciar o computador e manter os papéis no meu cofre. E quanto a fingir, posso fazer isso, mas preciso saber até onde isso vai. Não quero ser parte de algo que prejudique alguém. Isabel sorriu, um sorriso que escondia a tempestade em seu interior. Não se preocupe, não vou prejudicar ninguém além daqueles que merecem. E, doutor Miguel, quando chegar a hora, o senhor entenderá por que confio em si. Ele a olhou confuso, mas não insistiu. Levantou-se, prometendo voltar com o computador em 1 hora, e saiu do escritório, deixando Isabel sozinha com seus pensamentos. Ela caminhou até a janela, observando o bosque de pinheiros que cercava a sol e mar. A brisa agitava as folhas, e o som distante do mar, que ficava a poucos quilômetros dali, trouxe-lhe uma estranha sensação de calma. Lembrou-se de uma tarde, muitos anos atrás, quando ela e Antônio passearam pela praia da Ericeira, rindo enquanto as ondas molhavam seus pés. Naquela época, ela prometera a si mesma que nunca deixaria ninguém tirar sua liberdade. E agora, ali estava ela, lutando para mantê-la. Quando o Dr. Miguel voltou, trouxe um laptop pessoal, desconectado da rede da residencial. É meu, uso para assuntos pessoais. Pode confiar, disse ele, entregando o aparelho. Isabel agradeceu e, assim que ele saiu, começou a trabalhar. Primeiro, acessou sua conta corporativa da Holding Horizonte Dourado, que controlava a rede Sol e Mar. Verificou os registros financeiros e confirmou que nenhuma movimentação estranha havia sido feita. Suas contas pessoais, no entanto, estavam vulneráveis. João tinha acesso a uma delas, uma conta conjunta que ela mantivera por insistência dele, para emergências. Era hora de mudar isso. Ela ligou novamente para Margarida, sua advogada. Margarida já tem os papéis. São uma tentativa de procuração total, com uma cláusula de incapacidade.
e acho que João está usando a conta conjunta para movimentar dinheiro. Preciso que a congeles imediatamente. Margarida, sempre prática, respondeu. Vou falar com o banco agora mesmo e já levantei algumas coisas sobre a Sofia. Sabias que ela tem uma dívida considerável? Empréstimos pessoais, cartões de crédito. Parece que o estilo de vida deles está além do que podem pagar. Isabel ficou em silêncio por um momento. Isso explicava muito. Sofia sempre ostentava roupas de marca, joias, viagens para Paris e Milão. João, com seu salário de advogado, não podia sustentar aquele ritmo sozinho. Eles acham que meu dinheiro vai salvá-los, murmurou Isabel. Exato, disse Margarida. Mas não vamos deixar. Vou preparar um mandado para bloquear qualquer tentativa de procuração. E, Isabel, precisamos de uma avaliação médica oficial para provar que estás em pleno gozo das tuas faculdades. Conheces algum médico de confiança? Isabel pensou imediatamente no doutor. Miguel. Ele parecia honesto, mas ela ainda não podia revelar toda a verdade. Vou arranjar isso, respondeu. Por agora, mantém tudo em segredo. Não quero que João ou Sofia saibam que estou agindo. Margarida concordou e desligou, prometendo atualizações em breve. Nos dias seguintes, Isabel começou a construir sua estratégia. Durante as refeições, integrava-se aos outros residentes, ouvindo suas histórias e participando das atividades. Ela pintou um quadro numa aula de arte, cantou fados numa noite musical e até ajudou no jardim plantando novas mudas de lavanda. Mas, enquanto sorria e conversava, sua mente estava em alerta. Observava cada funcionário, cada procedimento, procurando qualquer sinal de que João ou Sofia tinham aliados dentro da Sol e Mar. Até agora, todos pareciam leais ao doutor. Miguel, o que era um alívio. Uma tarde, enquanto jogava xadrez com o senhor, Manuel, o pescador aposentado, ele perguntou: Dona Isabel, por que está tão pensativa? Parece que carrega o mundo nas costas. Ela riu, movendo um cavalo no tabuleiro. Talvez só um pedacinho do mundo, Sr. Manuel, mas estou aprendendo a soltá-lo. Ele sorriu, sem insistir, e continuou o jogo. Isabel venceu a partida e, pela primeira vez em dias, sentiu um lampejo de leveza. Naquela noite, porém, a leveza desapareceu. Rita, a enfermeira, bateu à sua porta com uma expressão preocupada. Dona Isabel, seu filho está no telefone. Parece agitado. Disse que é urgente. Isabel pegou o telefone, já imaginando o que viria. Mãe, precisamos falar, disse João, com a voz tensa. Por que não assinaste os papéis? O Dr. Miguel disse que estás hesitando. Não confias em nós? Isabel respirou fundo, mantendo a calma. João, não é questão de confiança. Só quero entender o que estou assinando. São coisas importantes, sabes? Do outro lado, ela ouviu Sofia murmurar algo, mas João a interrompeu. Mãe, é para o teu bem. Não compliques as coisas. Vamos aí amanhã para resolver isso. Ele desligou antes que ela pudesse responder. Isabel devolveu o telefone a Rita, que a olhou com preocupação. Está tudo bem, Dona Isabel? Ela assentiu, mas por dentro sentia o coração disparar. João e Sofia estavam ficando impacientes e isso era perigoso. Ela precisava acelerar seus planos. Pegou o laptop do doutor, Miguel, que ele gentilmente deixara com ela, e começou a escrever um e-mail para Tomás, o contador. Pediu um relatório detalhado de todas as movimentações financeiras da holding e uma lista de todos os bens registrados em seu nome.
Se João e Sofia queriam jogar sujo, ela precisava saber exatamente o que estava em jogo. No dia seguinte, durante o pequeno almoço, Isabel recebeu uma visita inesperada. Era Mariana, sua filha caçula, que apareceu no hall da Solimar com uma mala pequena e os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Mãe, o que está acontecendo? Perguntou ela, abraçando Isabel com força. O João disse que estavas doente, que precisavas ficar aqui. Mas tu pareces bem, porque não me contaste nada. Isabel levou Mariana para o jardim, longe de ouvidos curiosos. Sentaram-se numa banco sob um carvalho e Isabel contou tudo. A surpresa do aniversário, os documentos, as mentiras de João e Sofia. Mariana ouviu em silêncio, o rosto pálido. Eu não acredito que o João faria isso, murmurou ela. Ele mudou tanto, mãe. Desde que casou com a Sofia, é como se fosse outra pessoa. Eu sei, disse Isabel, apertando a mão da filha. Mas agora preciso da tua ajuda, Mariana. Eles estão a tentar tomar tudo o que tenho e não posso deixar isso acontecer. Mariana assentiu, com uma determinação que Isabel não via há anos. O que queres que eu faça? Perguntou. Isabel sorriu, sentindo que o jogo estava começando a virar a seu favor. Primeiro, vais voltar para o porto e agir como se não soubesses de nada. Não fales com o João nem com a Sofia. Segundo, quero que contactes o doutor. Pedro, o nosso médico de família, pede uma avaliação completa do meu estado de saúde. Preciso de um laudo que prove que estou bem. Mariana concordou, prometendo agir rapidamente. Quando Mariana saiu, Isabel sentiu uma onda de esperança. Com Margarida, Dr. Miguel e agora Mariana do seu lado, ela estava construindo um exército. Mas o confronto final estava se aproximando e ela precisava estar pronta para enfrentar João e Sofia de uma vez por todas. Sentada no quarto, olhando para o mar ao longe, Isabel pensou nas palavras de Antônio, ditas anos atrás. Nunca deixes ninguém apagar a tua luz, Isabel. E ela não deixaria. Amanhã, na residencial Sol e Mar, começava com o canto dos pássaros e o aroma de café fresco que se espalhava pelo refeitório. Isabel Maria, sentada à mesa com uma fatia de pão de milho e uma chávena de chá de erva cidreira, observava os outros residentes com atenção. Havia algo de reconfortante na rotina deles. O senhor, Manuel, o pescador alentejano, contava histórias de tempestades no mar. Dona Clara, uma antiga professora de Coimbra, lia um livro de poesia com um sorriso sereno. E um grupo de senhoras tricotava enquanto discutia a novela da noite anterior. Mas, para Isabel, aquele ambiente, embora acolhedor, era um campo de batalha disfarçado. Cada sorriso que oferecia, cada conversa casual, era parte de uma estratégia maior. Ela precisava manter a fachada de uma residente comum enquanto planeava o próximo movimento contra João e Sofia. Depois do pequeno almoço, Isabel pediu a Rita, a enfermeira de olhos gentis, para levá-la ao escritório do Dr. Miguel. Quero agradecer-lhe pela hospitalidade, disse ela, com um tom que misturava gratidão e cautela. Rita, sempre solícita, acompanhou-a pelo corredor iluminado, onde quadros de paisagens do Douro decoravam as paredes. O doutor Miguel está sempre ocupado, mas ele gosta de falar com os residentes, disse Rita, com um sorriso. A senhora vai gostar dele, dona Isabel. É um homem de coração. No escritório, doutor. Miguel estava ao telefone, mas ao ver Isabel, terminou a chamada rapidamente e a convidou a sentar. Dona Isabel, como está a adaptar-se? Perguntou com aquele tom profissional.
mas caloroso, que a fazia lembrar por que o escolhera para liderar a Sol e Mar. Ela cruzou as mãos no colo, mantendo a postura de uma mulher frágil, mas seus olhos eram afiados. Muito bem, obrigada. Este lugar é exatamente como imaginei um bom lar para idosos. Ela fez uma pausa, deixando as palavras pairarem. Mas vim falar sobre outra coisa. Os papéis que meu filho trouxe. O senhor já os leu com atenção? Dr. Miguel franziu a testa, pegando a pasta que guardara no cofre. Li, sim. E, para ser honesto, fiquei incomodado. Eles pediram uma avaliação médica para confirmar uma suposta incapacidade. Mas, pelo que vi, a senhora está em pleno gozo das suas faculdades. Não assinei nada e não pretendo, a menos que um exame independente comprove algo diferente. Ele olhou para ela como se buscasse uma confirmação. Isabel sorriu levemente. Obrigada pela sua integridade, Dr. Miguel. Mas preciso pedir outro favor. Gostaria de ver os registros de admissão que João e Sofia enviaram. Quero saber exatamente o que disseram sobre mim. Ele hesitou, claramente dividido entre as regras da residencial e o instinto de ajudar. Isso é um pouco fora do protocolo, Dona Isabel. Mas, dadas as circunstâncias, acho que posso fazer uma exceção. Ele abriu o computador, acessou o sistema interno e virou o ecrã para ela. Lá estava um formulário preenchido por João, listando esquecimentos frequentes, comportamento errático e até risco de acidentes domésticos como justificativas para a internação. Havia também uma nota de Sofia, alegando que Isabel se recusava a aceitar ajuda e precisava de cuidados profissionais urgentes. Cada palavra era como uma facada, mas Isabel manteve a compostura. Eles mentiram, disse ela, com a voz firme, mas sem emoção. Nunca deixei o gás ligado, nunca esqueci uma consulta. Eles estão a construir uma narrativa para me tirar tudo. Dr. Miguel fechou o laptop, visivelmente perturbado. Dona Isabel, isso é muito sério. Se quiser, posso contactar as autoridades ou um advogado. Não vou permitir que algo assim aconteça na minha residencial. Isabel ergueu a mão, interrompendo-o. Por enquanto, não. Quero lidar com isso à minha maneira, mas preciso que continue a agir como se tudo estivesse normal. Não diga nada a eles e, se possível, me avise se tentarem algo novo. Dr. Miguel assentiu, prometendo manter sigilo. Antes de sair, ele acrescentou: Dona Isabel, não sei o que está a planear, mas tenha minha confiança. Não vou desapontá-la. De volta ao seu quarto, Isabel sentiu uma onda de alívio misturada com urgência. Doctor, Miguel era um aliado, mas ela precisava de mais. Pegou o telefone seguro que Margarida enviara, escondido dentro de uma caixa de biscoitos que Mariana trouxera na visita anterior. Ligou para Edgeworth, a advogada, atualizando-a sobre os documentos e a conversa com o Dr. Miguel. Eles estão a tentar construir um caso contra mim, disse Isabel. Mas agora tenho provas de que mentiram. O que faço a seguir? Margarida, com sua habitual clareza, respondeu. Primeiro, já bloqueei a conta conjunta que o João tinha acesso. Ele não pode mexer em nada. Segundo, o Tomás terminou o relatório financeiro que pediste. A holding Horizonte Dourado está segura, mas descobrimos que a Sofia tentou acessar uma das tuas contas pessoais através de um pedido de procuração no banco. Felizmente, o gerente desconfiou e negou. Eles estão desesperados, Isabel. Acho que a dívida deles é maior do que imaginávamos. Isabel ficou em silêncio, processando a informação. A dívida de Sofia explicava muito. As visitas insistentes, as acusações de esquecimentos,
a pressa em que interná-la, mas havia algo mais, algo que ela ainda não conseguia enxergar. Margarida, preciso de um relatório completo sobre as finanças da Sofia e quero saber se o João está envolvido em algo além disso. Eles podem estar a trabalhar com outra pessoa. Margarida prometeu investigar e pediu que Isabel continuasse a reunir provas dentro da residencial. Naquela tarde, Isabel decidiu integrar-se ainda mais à rotina da Sol e Mar. Participou de uma aula de cerâmica, moldando um pequeno vaso com as mãos trêmulas, mas determinadas. Enquanto trabalhava a argila, conversava com Dona Clara, a professora aposentada, que lhe contou sobre sua vida em Coimbra e seus netos. Sabe, Dona Isabel, disse Clara, com um brilho nos olhos, este lugar deu-me uma nova família. Às vezes, sinto que estou mais viva aqui do que em casa. Isabel sorriu, mas por dentro pensava, e eu terei de lutar para não ser prisioneira do meu próprio sonho. No final do dia, enquanto caminhava pelo jardim, Isabel notou um carro preto estacionado perto do portão. Era o mesmo SUV de João. Ele e Sofia estavam lá, falando com um homem que ela não reconheceu. O homem, de terno escuro e óculos de sol, parecia um advogado ou corretor. Isabel escondeu-se atrás de uma árvore, observando. Sofia gesticulava, visivelmente irritada, enquanto João parecia tentar acalmá-la. O homem entregou-lhes uma pasta e entrou no carro, partindo em seguida. Isabel anotou a matrícula do carro no seu caderno, decidida a descobrir quem ele era. Naquela noite, durante o jantar, Isabel sentou-se com o senhor, Manuel e Dona Clara. A conversa fluía leve, mas ela não conseguia tirar os olhos da janela, onde o céu escurecia. Sabia que João e Sofia voltariam no dia seguinte, provavelmente com mais pressão. E o misterioso homem de terno adicionava uma nova camada de incerteza. Quem era ele? Um advogado contratado para forçar a procuração ou algo pior? Antes de dormir, Isabel ligou para Mariana. Filha, preciso que faças algo por mim, disse ela, mantendo a voz baixa. Quero que investigues um carro. Anotei a matrícula Mariana, que já estava no porto. Prometeu contactar um amigo na polícia para verificar. Mãe, estás segura aí? Perguntou, com a voz cheia de preocupação. Estou, respondeu Isabel, mas não vou ficar apenas segura. Vou lutar. Na manhã seguinte, Isabel acordou com o som de uma mensagem no telefone seguro. Era Margarida. O carro pertence a um advogado chamado Ricardo Mendes, conhecido por lidar com casos de disputas patrimoniais. Ele trabalha para uma empresa que tem ligações com a Sofia. Parece que ela está a tentar vender a tua casa na Alfama sem a tua autorização. Isabel sentiu o sangue gelar. Vender sua casa? O lugar onde criara os filhos, onde guardava as memórias de Antônio. Isso era mais do que ganância, era uma traição imperdoável. Ela decidiu que era hora de agir com mais ousadia. Durante o almoço, pediu a Rita para chamar doutor. Miguel, novamente. Quero organizar uma reunião com todos os funcionários, disse ela. Preciso falar sobre algo importante. Dr. Miguel, embora surpreso, concordou. Dona Isabel, não sei o que está a planear, mas confio em si. Quando quer fazer isso? Amanhã, respondeu ela, e quero que João e Sofia estejam presentes. Enquanto o sol se punha, tingindo o horizonte de vermelho, Isabel sentou-se na poltrona do quarto e abriu o caderno. Escreveu uma única frase. Amanhã eles vão saber quem eu sou. Ela fechou o caderno,
sentindo o peso do que estava por vir. Não era só uma luta por sua liberdade, mas por tudo o que construíra. E ela estava pronta para vencer. O sol da tarde banhava o jardim da residencial Sol e Mar com uma luz suave, refletindo-se nas folhas dos carvalhos e nas pétalas das roseiras. Isabel Maria caminhava lentamente por uma trilha de cascalho, o som dos seus passos misturando-se ao canto dos pássaros. Carregava o caderno preto na mão, como se fosse um escudo, enquanto sua mente trabalhava incansavelmente, conectando cada peça do quebra-cabeça que João e Sofia haviam montado contra ela. A revelação de Margarida sobre o advogado Ricardo Mendes e a tentativa de vender sua casa na Alfama sem sua autorização acendera uma chama de indignação que ela mal conseguia conter. Mas Isabel sabia que a raiva, sozinha, não a levaria a lugar algum. Precisava de precisão, de um plano que desmascarasse os dois sem deixar brechas para que escapassem. Ao voltar para o quarto, encontrou Rita esperando à porta, com uma expressão que misturava curiosidade e preocupação. Dona Isabel, o doutor Miguel disse que a reunião com os funcionários está marcada para amanhã às 10. Ele também pediu para avisá-la que seu filho ligou novamente, insistindo para falar consigo. Isabel assentiu, mantendo o rosto impassível. Obrigada, Rita. Diga ao doutor Miguel que não atenderei chamadas por enquanto. Estou descansando. Rita hesitou, como se quisesse perguntar algo, mas apenas sorriu e saiu, deixando Isabel sozinha com seus pensamentos. Ela sentou-se na poltrona junto à janela, abriu o caderno e releu as anotações dos últimos dias. Os documentos de procuração, as mentiras sobre sua suposta incapacidade, a matrícula do carro de Ricardo Mendes. Cada linha era uma prova do plano de João e Sofia, mas também um lembrete de sua própria força. Isabel não era apenas uma mãe traída. Era a fundadora da Horizonte Dourado, a mulher que transformara uma promessa pessoal em uma rede de residenciais que dava dignidade a centenas de idosos. E agora, naquele lugar que ela mesma criara, estava pronta para virar o jogo. Pegou o telefone seguro e ligou para Mariana, que atendeu no primeiro toque. Mãe, tenho novidades, disse a filha, com a voz cheia de urgência. O meu amigo na polícia verificou a matrícula. O carro está registrado em nome de uma empresa chamada Vantage Imobiliária, que pertence a um primo da Sofia, o Gonçalo Ferreira. Ele é conhecido por negócios duvidosos, como vendas de propriedades com documentos falsificados. Acho que a Sofia está igual a usar ele para tentar vender a tua casa. Isabel fechou os olhos, sentindo o peso da traição crescer. E o João? Perguntou. Ele está envolvido nisso? Mariana hesitou. Não sei ao certo, mãe. O João sempre foi influenciável, especialmente pela Sofia. Mas encontrei e-mails dele para o Gonçalo, perguntando sobre o valor da casa e como acelerar o processo. Ele sabe de alguma coisa, mesmo que não esteja liderando. Isabel respirou fundo, tentando controlar a dor que aquelas palavras causavam. Seu filho, o menino que outrora lhe escrevia cartas de amor, agora conspirava para roubar o lar onde crescera. Obrigada, Mariana, disse ela, com a voz firme. Envia-me esses e-mails e marca a tua avaliação com o doutor Pedro o mais rápido possível. Preciso desse laudo médico antes da reunião de amanhã. Depois de desligar, Isabel abriu o laptop do doutor Miguel e acessou sua conta corporativa. O relatório financeiro de Tomás chegara durante a noite, detalhando os bens da Horizonte Dourado e suas contas pessoais. A casa, na Alfama, embora modesta, valia uma pequena fortuna devido à sua localização privilegiada.
Além disso, havia investimentos que ela mantivera em segredo, até de João. Uma poupança considerável, ações em empresas locais e uma propriedade em Sintra, herdada de Antônio, que ela alugava para turistas. Se João e Sofia conseguissem a procuração, teriam acesso a tudo isso. Mas o que mais a preocupava era a possibilidade de tentarem atingir a própria holding, usando a falsa narrativa de sua incapacidade para questionar sua liderança. Ela escreveu um e-mail para Tomás, pedindo que preparasse um documento formal confirmando sua posição como única acionista da Horizonte Dourado. Quero isso impresso e autenticado até amanhã, escreveu. E prepare uma lista de todas as movimentações financeiras de João nos últimos 6 meses. Se ele tentou acessar algo, quero saber. Em seguida, enviou uma mensagem a Margarida, anexando os e-mails que Mariana prometera. Se a Sofia está a trabalhar com Gonçalo Ferreira, precisamos de provas concretas. Investiga tudo o que puderes sobre a Vantage Imobiliária. Enquanto esperava respostas, Isabel decidiu preparar-se para a reunião do dia seguinte. Sabia que confrontar João e Sofia na frente dos funcionários seria arriscado, mas também era a melhor forma de expor a verdade sem dar-lhes tempo para reagir. Ela precisava que o doutor Miguel e a equipe vissem quem ela realmente era. Não uma idosa frágil, mas a dona da Sol e Mar. Escreveu um discurso breve, mas incisivo, no caderno, destacando os pontos principais. Sua fundação da residencial, as mentiras de João e Sofia, e sua intenção de proteger o legado que construíra. Naquela noite, durante o jantar, Isabel sentou-se com Dona Clara e Sr. Manuel, que insistiram para que provasse o arroz doce feito pela cozinheira. Dona Isabel está muito pensativa hoje, disse Clara, com um tom gentil. É o peso da idade ou algo mais? Isabel riu, mexendo a colher no prato. Um pouco dos dois, Dona Clara, mas amanhã será um dia importante. Espero que me desejem sorte. Sênior Manuel ergueu o copo de vinho tinto. Sorte, Dona Isabel. E se precisar de um velho pescador para te ajudar, é só chamar. Ela brindou com ele, sentindo uma pontada de gratidão pela camaradagem. Mais tarde, no quarto, Isabel recebeu uma ligação de Margarida. Isabel, temos um problema, disse a advogada com a voz tensa. O Ricardo Mendes, o advogado, apresentou um pedido no cartório para transferir a propriedade da tua casa, na Alfama, para a Vantage Imobiliária. Usaram uma procuração falsificada com a tua assinatura. Felizmente, o cartório está a verificar a autenticidade e eu já entrei com uma denúncia por falsificação de documentos. Mas eles estão a mover-se rápido. Se não agires amanhã, podem tentar algo maior. Isabel sentiu o coração disparar, mas manteve a calma. Obrigada, Margarida. Amanhã vou acabar com isso. Envia-me a denúncia e qualquer prova que tenhas. E avisa o cartório para não processar nada até eu dar a palavra final. Margarida concordou, prometendo enviar tudo pela manhã. Antes de desligar, acrescentou. Isabel, sei que é difícil, mas estás a fazer o certo. Eles não esperam que sejas tão forte. Quando a ligação terminou, Isabel olhou pela janela. A lua cheia iluminava o bosque e o som do mar parecia mais próximo, como se a chamasse. Ela pensou em Antônio, em como ele sempre dizia que o mar era um espelho da alma. Às vezes calmo, às vezes tempestuoso, mas sempre verdadeiro. E naquele momento, Isabel sentia sua alma como uma tempestade controlada, pronta para explodir. Na manhã seguinte, o refeitório estava mais animado que o usual.
Os funcionários preparavam a sala de reuniões, arrumando cadeiras e servindo café. Dr. Miguel parecia nervoso, mas mantinha a compostura. Dona Isabel, está pronta? Perguntou, enquanto a acompanhava até a sala. Ela assentiu, segurando o caderno e a pasta com os documentos. Mais do que nunca, respondeu. A sala de reuniões era ampla, com janelas que davam para o jardim e uma mesa longa no centro. Os funcionários, enfermeiros, cuidadores, cozinheiros e até o jardineiro estavam sentados, curiosos. João e Sofia chegaram minutos depois, com Ricardo Mendes ao lado. Sofia estava impecável, com um vestido vermelho que contrastava com seu rosto pálido. João parecia exausto, com olheiras profundas. Ricardo, o advogado, exibia um sorriso confiante, segurando uma maleta de couro. Isabel notou que ele a encarava com um misto de curiosidade e desdém. Dona Isabel, que bom vê-la, disse Ricardo, estendendo a mão. Ela não a apertou, limitando-se a um aceno. Sênior, Mendes, presumo, respondeu com um tom frio. Vejo que trouxe companhia. Sofia interveio com um sorriso forçado. Dona Isabel, viemos resolver tudo de uma vez. O senhor Mendes é especialista em questões patrimoniais. Ele vai garantir que tudo seja feito corretamente. Isabel sentou-se à cabeceira da mesa, com o doutor. Miguel ao seu lado. Correto? É uma palavra interessante, disse ela, abrindo o caderno. Porque até agora, tudo o que vi foram mentiras, falsificações e tentativas de roubar o que é meu. A sala ficou em silêncio. João abriu a boca para falar, mas Isabel ergueu a mão. Antes de dizerem qualquer coisa, quero que todos aqui saibam quem eu sou. Ela fez uma pausa, olhando para cada rosto na sala. Eu sou Isabel Maria Ferreira, a fundadora e única acionista da Horizonte Dourado, a holding que controla esta residencial e toda a rede Sol e Mar. Este lugar existe por causa da minha visão, do meu trabalho e da minha promessa de dar dignidade aos idosos. E agora, meu próprio filho e sua esposa tentam usar esta mesma visão para me prender e roubar o que construí. O choque na sala foi palpável. Rita arregalou os olhos. Dona Clara deixou cair a caneta e até Sr. Manuel, que assistia da porta, ficou boquiaberto. João ficou pálido, enquanto Sofia apertava a bolsa com força. Ricardo Mendes tentou manter a compostura, mas seu sorriso vacilou. Dona Isabel, disse ele com a voz tensa, isso é uma acusação grave. Tem provas? Isabel abriu a pasta e colocou os documentos na mesa. A procuração falsificada, os e-mails de João para Gonçalo, o relatório de Margarida sobre a Vantage Imobiliária. Aqui estão as provas, disse ela. E tenho mais, uma denúncia no cartório por falsificação de documentos e um laudo médico, que chegará hoje, provando que estou em pleno gozo das minhas faculdades. Vocês tentaram vender a minha casa, João. Tentaram declarar-me incapaz, mas esqueceram-se de um detalhe. Este é o meu território. Sofia levantou-se, furiosa. Isso é ridículo. Estás a inventar tudo isso. Mas Dr. Miguel interveio com a voz firme. Sofia, sente-se. Como diretor desta residencial, posso confirmar que Dona Isabel é de facto a proprietária da Horizonte Dourado e, como tal, ela tem autoridade para decidir o que acontece aqui. Ele olhou para Isabel com um misto de respeito e admiração. Dona Isabel, o que deseja fazer agora? Ela respirou fundo, sentindo o peso do momento. Quero que a verdade venha à tona. E quero que todos saibam que não serei silenciada. O silêncio na sala de reuniões da Residencial Sol e Mar era tão denso
que parecia sufocar o ar. Os olhares dos funcionários, fixos em Isabel Maria, misturavam choque, admiração e uma ponta de curiosidade. A luz suave do meio-dia filtrava-se pelas janelas, iluminando a mesa onde os documentos expostos por Isabel, a procuração falsificada, os e-mails incriminatórios, o relatório sobre a vintage imobiliária, formavam um mosaico de traição. João, pálido como as paredes caiadas da Alfama, segurava a borda da mesa como se precisasse de apoio para não desmoronar. Sofia, com os lábios apertados e os olhos faiscando de raiva, parecia pronta a explodir. Ricardo Mendes, o advogado, tentava manter a compostura, mas suas mãos tremiam ao ajustar a gravata. Isabel, sentada à cabeceira, sentia o peso daquele momento, mas também uma força que há muito não experimentava. Era como se, ao revelar sua verdadeira identidade, tivesse reacendido uma parte de si que estivera adormecida. Dona Isabel, começou Ricardo, com a voz cuidadosamente modulada. Compreendo que está chateada, mas estas acusações são graves e carecem de contexto. Tudo o que fizemos foi para proteger os seus interesses. A sua casa, na Alfama, por exemplo, está num bairro valorizado. Uma venda agora garantiria um futuro confortável para si e para a sua família. Ele abriu um sorriso que pretendia ser conciliador, mas que, aos olhos de Isabel, era apenas uma máscara. Proteger os meus interesses, repetiu ela, com um tom que cortava como o vento frio do Atlântico. Sênior Mendes, o senhor e os meus filhos tentaram vender a minha casa com uma procuração falsificada. Tentaram declarar-me incapaz para tomar o controle das minhas finanças e da minha holding. Isso não é proteção, é roubo. Ela fez uma pausa, deixando as palavras ecoarem. E o pior de tudo é que usaram o meu lar, o lugar que criei com tanto cuidado, para me prender como se eu fosse uma estranha. João finalmente falou, a voz trêmula. Mãe, não foi assim. Nós só queríamos o teu bem. Tu estás sozinha, a casa é grande, perigosa. A Sofia disse que seria melhor assim. Ele olhou para a esposa como se buscasse apoio, mas Sofia apenas desviou o olhar cruzando os braços. Isabel fixou os olhos no filho, procurando algum vestígio do menino que um dia correra para os seus braços depois de cair da bicicleta. Mas aquele João estava perdido, engolido por anos de ambição e influência de Sofia. Sofia disse, repetiu Isabel, com um tom que misturava tristeza e desprezo. E tu acreditaste, João? Esqueceste-te de quem sou? De quem te criou? Te deu tudo o que tens? Ou será que nunca te importaste? João baixou a cabeça, incapaz de responder. Sofia, por outro lado, não se conteve. Isto é uma palhaçada, exclamou, levantando-se. Estás a distorcer tudo, Isabel. Nós só queríamos ajudar e agora ages como se fosses a vítima. Quem és tu para nos julgar quando vives numa casa velha, agarrada ao passado? A sala ficou tensa e doutor Miguel interveio com a voz firme. Senhora Sofia, peço que se controle. Esta é a minha residencial e Dona Isabel é a proprietária. As provas que ela apresentou são claras e, se me permite, o comportamento de vocês é inaceitável. Sofia abriu a boca para retrucar, mas Ricardo a interrompeu, levantando a mão. Vamos manter a calma, disse ele. Dona Isabel, proponho que resolvamos isso em particular. Não há necessidade de envolver os funcionários ou tornar isto público. Isabel sorriu, um sorriso frio e calculado. Público?
Senhor Mendes, isto já é público. Todos aqui sabem quem sou e o que vocês tentaram fazer. E antes que pensem em fugir, saibam que o cartório já foi informado da falsificação. A polícia está a investigar a Vantage Imobiliária e o seu primo, Gonçalo Ferreira, Sofia. E as minhas contas estão bloqueadas. Vocês não têm mais jogadas. O rosto de Sofia ficou vermelho e ela apontou um dedo trêmulo para Isabel. Tu vais arrepender-te disto. Achas que podes nos destruir assim? João, em pânico, agarrou o braço dela. Sofia, para! Não vês que já perdemos? Mas ela se soltou, furiosa, e saiu da sala, batendo a porta. Ricardo Mendes, visivelmente desconfortável, murmurou uma desculpa e seguiu-a, deixando João sozinho encarando a mãe. Mãe, disse ele, com a voz quase inaudível, eu não queria que fosse assim. Eu só segui o que a Sofia disse. Pensei que era o melhor. Isabel olhou para ele e, por um momento, sentiu o coração apertar. Mas a dor não a dominou. João, tu escolheste o teu caminho. Agora vais enfrentar as consequências. Saiam daqui. Não quero vocês na minha residencial. João hesitou, como se quisesse dizer mais, mas acabou se levantando e saindo em silêncio. A porta fechou-se atrás dele e Isabel sentiu um vazio profundo, mas também uma estranha sensação de alívio. Os funcionários, ainda atônitos, começaram a murmurar entre si. Rita, com lágrimas nos olhos, aproximou-se. Dona Isabel, eu não sei o que dizer. A senhora é a dona disto tudo e mesmo assim passou por isto. Isabel sorriu, tocando o ombro da jovem. Às vezes, Rita, até as pessoas mais próximas nos traem, mas isso não nos define. Doutor. Miguel levantou-se, batendo palmas para chamar a atenção. Pessoal, acho que todos precisamos de um momento para processar isto. Dona Isabel tem a palavra. O que quer que façamos agora? Ela respirou fundo, sentindo o peso da responsabilidade, mas também a força de estar no controle. Quero que a Sol e Mar continue a ser o que sempre foi. Um lar para quem precisa, um lugar de respeito e dignidade. E quero que todos vocês saibam que estou orgulhosa do trabalho que fazem. Quanto ao que aconteceu hoje, isso fica entre nós. Mas a verdade vai seguir o seu curso. Naquela tarde, Isabel voltou ao seu quarto e ligou para Margarida. Está feito, disse ela, com a voz cansada, mas firme. Eles sabem quem sou. A Sofia saiu furiosa e o João, ele pareceu destruído. Margarida suspirou. Fizeste o que era preciso, Isabel. A denúncia contra a Vantage Imobiliária está em andamento e o cartório suspendeu qualquer transferência da tua casa. O laudo do doutor. Pedro chegou. Estás em perfeita saúde mental. Eles não têm mais nada contra ti. Isabel agradeceu e desligou, olhando pela janela. O mar, ao longe, brilhava sob o sol poente e ela sentiu que, pela primeira vez em semanas, podia respirar. Mas a vitória não era doce. Perdera o filho, pelo menos por enquanto, e a dor disso era como uma ferida que não cicatrizava. Ainda assim, ela sabia que fizera o certo. Não apenas por si, mas por tudo o que construíra. Nos dias seguintes, Isabel decidiu não voltar imediatamente para a Alfama. Preferiu ficar na Sol e Mar, supervisionando as operações de perto, agora como a proprietária assumida. Os funcionários a tratavam com um misto de respeito e admiração, e os residentes, como Sr. Manuel e Dona Clara, tornaram-se seus amigos. Ela participou de mais aulas de cerâmica, organizou uma noite de fado com um grupo local
e até começou a ensinar os outros a fazer o bolo de laranja da sua mãe. Mariana visitava frequentemente, trazendo notícias do Porto e histórias sobre seu trabalho como designer. Mãe, estou tão orgulhosa de ti, disse ela numa dessas visitas enquanto caminhavam pelo jardim. Tu enfrentaste o João e a Sofia como uma leoa. Isabel riu, mas seus olhos estavam distantes. Não me sinto uma leoa, Mariana. Sinto-me uma mãe que teve de escolher entre salvar o filho ou salvar-se a si mesma. E escolhi-me. Meses depois, Isabel recebeu uma carta de João. Era curta, escrita à mão, com uma caligrafia que lembrava a do menino que ele fora. Mãe, sei que não mereço o teu perdão. A Sofia e eu estamos separados. Perdi o emprego, mas estou a tentar reconstruir a minha vida. Só quero dizer que lamento. Talvez um dia possas olhar para mim sem sentir vergonha. Isabel leu a carta várias vezes, sentindo as lágrimas que não derramara antes. Respondeu com uma única frase: João, o perdão vem com o tempo, mas a mudança vem de ti. Ela decidiu vender a casa na Alfama, não porque precisasse do dinheiro, mas porque não queria mais carregar as memórias de um lugar que agora parecia manchado. Com o dinheiro, comprou uma pequena vila na Ericeira, perto do mar, onde o som das ondas a acordava todas as manhãs. Lá, começou a pintar. Algo que nunca fizera antes, capturando os tons do Atlântico em telas que pendurava na varanda. A Sol e Mar continuou a prosperar sob sua supervisão à distância, com Dr. Miguel como um gestor leal e dedicado. Numa tarde de outono, enquanto pintava um pôr do sol, Isabel recebeu uma visita inesperada. Era João, sozinho, segurando um ramo de cravos, como os que ela tinha no quarto da residencial. Mãe, disse ele com a voz embargada, posso entrar? Ela olhou para ele, vendo não o homem que a traíra, mas o filho que ainda amava. Entra, João, disse ela, apontando para uma cadeira na varanda. Vamos conversar. Enquanto o sol se punha, eles falaram pela primeira vez em meses, não sobre o passado, mas sobre o futuro. João contava sobre seu novo emprego numa pequena firma em Lisboa, sobre como estava aprendendo a viver com menos. Isabel ouvia, sem julgar, sentindo que, talvez, houvesse esperança. Não para apagar o que acontecera, mas para construir algo novo. E assim, na sua vila à beira-mar, Isabel Maria encontrou paz. Não a paz de quem esquece, mas de quem enfrenta, luta e vence. Ela sabia que a vida, como o mar, era imprevisível, mas também sabia que enquanto tivesse forças, navegaria qualquer tempestade.